Como Israel se transformou em uma potência de cyberespionagem. O escândalo do software espião Pegasus da empresa Theon George, revelado pelo projeto Story Killers, mostraram ao mundo os serviços de cyberespionagem fornecidos por empresas israelenses. Israel tornou-se um expoente da produção de segurança cibernética, mas como explicar que este país de apenas 9 milhões de habitantes tem se tornado essa potência no setor em poucas décadas? Como Israel se transformou em uma potência de cyberespionagem? De Baptiste Condominas da RFI. Entre 2011 e 2021, o número de empresas de segurança cibernética ativas em Israel aumentou de 162 para 459. As exportações israelenses desse setor atingiram 11 bilhões de dólares em 2021, segundo a Direção Nacional Cibernética de Israel. Estes números indicam a vitalidade de um setor em expansão. Em poucos anos, Israel se estabeleceu como uma verdadeira nação cibernética no cenário internacional. Empresas como Checkpoint, Argus, Verint e NSO, para citar apenas algumas, promovem tecnologias israelenses de pontas, enquanto muitas startups despontam como unicórnios cibernéticos, jovens empresas que valem mais de $1 bilhão. Este crescimento impressionante pode ser explicado em parte pelo desenvolvimento precoce da indústria de alta tecnologia do país. Já nos anos 1960, Silicon Valley, o Vale do Silício israelense, começou a hospedar empresas de TI. Isso instalou um ecossistema que cresceu gradualmente ao longo de novas ondas de inovação e sucesso econômico das décadas de 1980, 1990, 2000 e 2010. A indústria da segurança cibernética é hoje herdeira direta deste histórico. No entanto, especialistas garantem que a evolução meteórica do setor de alta tecnologia está intimamente relacionada à situação geopolítica do país. Pensamento estratégico. Fundado em um ambiente instável e vivendo uma relação de tensão com os estados vizinhos, Israel se adaptou a um estado de guerra quase permanente. Sucessivos governos administraram seus projetos para o país em uma lógica de ameaça existencial real, explica Ilan Yishalom, pesquisador em geopolítica do Laboratório Geode da Universidade de Paris. Paris 8. Para garantir a sobrevivência do Estado hebraico, os pais fundadores desenvolveram um conceito de segurança nacional em torno de vários eixos. O objetivo era apostar na superioridade qualitativa de segurança do país para contrabalancear a inferioridade numérica da população do novo país em relação aos estados da região, garantindo dessa maneira que o exército israelense nunca fosse superado por menor em termos quantitativos, explica o geopolitólogo. Assim, era fundamental desenvolver inteligência para antecipar e prevenir qualquer surpresa e capacidade de dissuasão para evitar qualquer conflito que ameace a existência de Israel, continua Ilan Yishalom. Neste contexto, a questão da pesquisa e desenvolvimento da inovação é central no pensamento estratégico israelense, resume o pesquisador. As universidades têm um lugar especial nesta estratégia. Israel se beneficia de uma malha dinâmica de universidades que antecede até mesmo a criação do Estado. Há
Technion em Haifa, especializada em ciência e tecnologia, foi fundada em 1912. A Universidade Hebraica de Jerusalém foi inaugurada em 1925 e o Instituto Weizmann de Ciência em 1934. Neste ambiente, a ciência da computação encontrou seu lugar muito cedo no seio desta comunidade acadêmica e o primeiro computador israelense, o EISAC, foi criado nos anos de 1950. Desde então, os institutos de pesquisa israelenses continuaram a acompanhar o progresso tecnológico e rapidamente perceberam a importância da segurança cibernética. Israel foi um dos primeiros países a oferecer cursos de pós-graduação em segurança cibernética e a criar um doutorado na área. A conscientização da segurança cibernética começa mesmo antes disso com opções de especialização do ensino médio. Exército como incubadora. O ator mais importante desse campo, no entanto, continua sendo o exército israelense. Israel compreendeu muito cedo o aumento do poder do cibernético e suas ameaças, enfatiza Nicholas Teneze, doutor em ciência política e professor da Universidade de Toulouse. Um corpo de elite dedicado à inteligência cibernética, a famosa Unidade 8200, é considerada um dos melhores serviços de inteligência do mundo, às vezes comparado com a agência americana NSA. Ela identifica jovens talentos assim que terminam o ensino médio e lhes oferece a oportunidade de prolongar o serviço militar por alguns anos em suas fileiras. A Unidade 8200 é o centro da ciberdefesa israelense, aponta Nicholas Teneze, autor de Israel e sua dissuasão, a história política de um paradoxo. Armatam 2015 e é ainda um verdadeiro berçário para novos talentos. Ao final de seus serviços, alguns ex-candidatos seguem um curso universitário financiado pelo Exército e outros são recrutados para empresas privadas ou lançam suas próprias empresas, diz o professor. É o caso, por exemplo, de Gil Gerds, fundador da Checkpoint, um peso pesado no setor pioneiro do firewall de computadores do início dos anos de 1990. De acordo com um estudo em 2018 citado pela Haaretz, 80% dos fundadores da empresa de cibersegurança passaram pelo serviço de inteligência do Tzahal, o exército israelense. E em Israel não há uma fronteira entre militares e civis. Os dois são permeáveis e se desenvolvem juntos, reunindo suas habilidades, analisa Nicholas Teneze. O exército tornou-se assim um pipeline que direciona os jovens para a indústria cibernética, onde eles possam usar suas habilidades adquiridas durante o serviço, gerenciamento de crise, trabalho em equipe, casos práticos, reticências e sua rede de antigos colegas. Uma ferramenta de influência. O Estado percebeu o potencial desse ecossistema e investiu pesado no setor para torná-lo uma força motriz de sua economia. Subsídios públicos, criação de incubadoras e projetos ambiciosos, participação do capital de startups, criação de órgãos oficiais de apoio e assessoria, o envolvimento do governo no setor cibernético assume muitas formas, bem ciente de que é um campo promissor para o emprego, mas que também é uma formidável ferramenta de influência. De fato, a expertise israelense é procurada por muitos estados, inclusive certas monarquias do Golfo que procuram diversificar suas economias e investir em altas tecnologias. É o caso, por exemplo, dos Emirados Árabes Unidos ou do Bahrein, com os quais Israel assinalou os acordos de Abrão em 2020, incluindo a colaboração em segurança cibernética. Antes era complicado aparecer como empresas hebraicas em certos países árabes, mas desde os acordos há uma dinâmica de que se abriu e permite que os israelenses apareçam com seus rostos descobertos, explica William E. Alon, pesquisador em geopolítica do laboratório Geode. O setor cyber
está, de certa forma, ajudando a legitimar o Estado de Israel como países onde até agora não havia uma relação oficial. Contudo, a maneira como a tecnologia israelense é às vezes utilizada pelos clientes que a adquirem em certos países em particular é controversa. O software espião Pegasus, desenvolvido pela NSO, permite que alguns estados monitorassem opositores, ativistas e jornalistas. A Celebrite, uma empresa especializada na exploração de dados telefônicos, é acusada de ter vendido tecnologia utilizada por regimes autoritários para fins de repressão, e o Term George, revelado na investigação dos Style Killers, gaba-se de influenciado em cerca de 30 eleições em todo o mundo graças ao seu Kernel Core e ferramenta de alto desempenho. Estes casos também revelam as consequências perturbadoras que esta proximidade estreita entre o setor militar e o setor privado pode ter. Parece complicado que, em questão de segurança nacional que envolve outros países, não havia um conhecimento por parte do Serviço de Inteligência de Israel desse tipo de operação ou de negócio. Analista pesquisador Ilan Isialon. Em uma investigação da organização jornalística Redshift Award, publicada em 2021, o advogado de direitos humanos Eitai Mike mostra preocupação com a tecnologia israelense. Os regimes autoritários não precisam mais atirar dos manifestantes, eles impedem as mobilidades antes que elas aconteçam. O ativista está documentando a venda de armas e ferramentas de vigilância cibernética e tem feito campanha para a lei israelense regular estritamente esse mercado, uma luta que ainda é marginal no país, já que a segurança e a cibersegurança continuam sendo prioridade absoluta.